e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros, junto ao ribeiro das águas, podei-vos assentar, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu orei ao Senhor pedindo a Deus que falasse ao nosso coração nesta noite sobre a temática que nós estamos trabalhando neste mês de setembro. Nós já estamos encerrando o mês e Deus falou ao meu coração sobre verdades a respeito de um genuíno avivamento. Robert, genuíno por quê? Porque se nós vamos falar do genuíno, tem também aquele que é falso. E nós estamos vivendo um grande tempo onde a manifestação, e nós não podemos chamar isso de avivamento em momento algum, mas a ação e a manifestação de movimentos estão por aí. Até na última convenção, nós ouvimos a respeito disso. Nunca houve tantos movimentos em meio à igreja brasileira. Nunca houve tantos movimentos em meio à igreja no mundo. Nós percebemos que no decorrer dos tempos, a desesperança de algumas pessoas é muito grande. O sentimento de conviver e conhecer um Deus verdadeiro é muito grande. Mas Deus, irmãos, Ele nos chamou, Ele chamou a igreja. Um dia Jesus, quando estava junto da igreja, Ele diz assim: vós sois sal da terra e luz do mundo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: ainda que o mundo esteja contaminado, eu deixei vocês, a minha igreja, para poder trazer clareza, para poder trazer iluminação. Eu deixei a igreja para poder dar a direção a este mundo que está perdido. E Robert, como nós temos a oportunidade de oferecer luz, clareza a este mundo perdido? Nós temos a oportunidade de oferecer através de falarmos do amor de Deus em Cristo Jesus, de falarmos da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, irmãos, que não pode ser deixado de lado, esquecido, porque ele ainda opera na igreja nos nossos dias. O Espírito Santo não é, como ensinam por aí, uma força ativa. Ele não é mais alguém simplesmente que foi colocado na história. Ele é Deus, Ele é a pessoa do próprio Deus que se manifesta em meio à igreja. O texto que nós lemos fala, o primeiro texto do profeta Joel. A Bíblia vai denominar esse profeta como profeta menor, não por causa da sua estatura, mas por causa da extensão do seu ministério. Em contrapartida a outros profetas, como por exemplo o profeta Daniel, ele teve um ministério muito curto. Quando nós olhamos para a vida do profeta Joel, nós não conseguimos no seu escrito, nos seus 3 capítulos, compreender em qual tempo exato aquele homem ele escreveu, porque nos seus escritos nós não vamos ver ali quem era o rei que estava em evidência. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que nos escritos deste homem, a Bíblia só vai denominá-lo como sendo filho de Petuel, ou seja, não foi mais um homem que caiu na história de paraquedas. Aquele profeta tinha uma história. Possivelmente ele fazia parte da linhagem sacerdotal. E diferente de outros profetas, como por exemplo Isaías, que foi profeta palaciano, ou seja, ele chegou diante dos reis para poder profetizar, Deus agora levanta na família de sacerdotes um profeta para poder profetizar diante daqueles que estavam oferecendo culto ao Senhor. Os sacerdotes era uma linhagem de homens que Deus havia separado no livro do Levítico, através da casa de Arão, para que eles pudessem oferecer culto, para que eles pudessem oferecer adoração ao Senhor. Mas quando eu estava lendo esse texto, Deus falou a respeito disso, irmãos, o que estava se passando nos dias de Joel. A nação estava enfrentando um tempo de frieza, distanciamento de Deus. Deus permitira que a nação de Israel, nos dias do profeta Joel, eles enfrentassem um tempo onde
a Bíblia diz assim que um grande exército, ou que exércitos vieram devastar a nação de Israel. Robert, que exércitos eram esses? Não era o exército de uma nação, não era o exército brasileiro, mas era um exército de pragas, era um exército de lagartas, um exército de gafanhotos. E tudo quanto a nação de Israel colocava a mão, aquele grande exército vinha e destruía. Tudo quanto a nação de Israel vinha e plantava, aquele exército vinha e devastava. Mas me chama a atenção, porque Deus levanta Joel, e Deus fala com Joel: Joel, convoca o povo, chama a nação, porque a terra está sofrendo, os animais do campo, o gado está perecendo. Mas eu quero dizer algo para você: se o povo for convocado, vocês vão tocar a buzina, vocês vão clamar pela minha presença, vocês vão clamar em alta voz, chamem os sacerdotes, chamem os anciãos da terra. E quando este povo clamar pela minha presença, eu, o Senhor, poderei mudar a vossa história. Robert, o que tem a ver isso conosco? Nós estamos vivendo, irmãos, a última hora da igreja. Hoje foram cantados 2 hinos da harpa cristã que fala a respeito da vinda de Jesus. Nós não sabemos a que momento da história Jesus poderá retornar. Por isso nós precisamos estar preparados. Hoje, antes de vir para o culto, um dos nossos jovens colocou lá no grupo que teve um sonho com um arrebatamento e que ele estava ficando. E pediu lá: me ajuda a orar, porque nós sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar para buscar a sua igreja. E qual que é a ordenança do Senhor, irmãos? A ordenança do Senhor é que nós nos despertemos nesse tempo. Como Deus despertou Joel naquele tempo, nós precisamos também nos despertar e entender que, ainda que nós estejamos em tempos difíceis, Deus pode permitir que nós vivamos um verdadeiro avivamento neste tempo, um genuíno avivamento nesse tempo. E para isso Deus não precisa, porque às vezes alguém pode pensar, para que haja um avivamento nós precisamos que os 180, os 200, os 300 da igreja se unam e façam, porque nós sabemos que nem sempre Deus pode contar com todos. A história diz que no século XVIII, a Inglaterra passou por um tempo de muita devassidão, irmãos. Um tempo de esfriamento espiritual. Os púlpitos da igreja inglesa se tornaram lugares estéreis, mensagens frias, a ponto de que aqueles que pronunciavam a mensagem, a história diz, eles desciam dos púlpitos e iam para bares, para outros lugares, e uma grande frieza espiritual tomou conta da Inglaterra. Até que no ano de 1759, 8 jovens resolveram então fazer uma oração. E eles estavam alguns dias orando, quando no dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, um grande poder foi derramado sobre aqueles 8 jovens. E uma grande revolução aconteceu na Inglaterra. Estava naquele tempo chamado um conhecimento, uma linha de raciocínio chamada iluminismo. Mas através da oração de 8 moços que resolveram clamar pela presença de Deus, Deus vivificou o continente europeu, transformou a história, tomou aquele lugar de um grande avivamento, e grandes nomes que nós conhecemos hoje do cristianismo surgiram das orações daqueles 8 moços. E eu quero perguntar para os irmãos nesta noite, como que nós estamos? Vamos começar de nós, né, irmãos? Como que está dentro de nós? Como que está o avivamento? Porque o avivamento, nós não medimos o avivamento, a espiritualidade da igreja no domingo à noite. Normalmente nós medimos na escola bíblica dominical, no culto de ensino, dia de quarta-feira. Nós precisamos fazer, irmãos, uma reflexão de como nós estamos. E eu falei aqui, nós vamos falar sobre 4 verdades a respeito do avivamento que Joel vivenciara e o profeta Isaías vai falar. O primeiro diz assim: Deus foi quem prometeu o avivamento. Robert, então o que você quer dizer com isso? A fonte do avivamento, irmãos, ela não é humana.
A fonte do avivamento, ela não procede do líder, ela não procede do pastor, ela procede de uma promessa que provém de Deus. Ele prometeu, a sua fidelidade é nos dada, ou seja, Deus é quem é fiel para poder vivificar a igreja. Deus também é quem nos dá a segurança de que ainda que o mundo esteja passando pela maior frieza espiritual que esteja, Deus ainda tem poder para vivificar aqueles que são seus. Joel, capítulo de número 2, versículo 28. Evangelista Zezinho vai nos ajudar. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Olha aqui, perceba que esse texto está dizendo o seguinte: eu quero dizer para vocês, ó nação de Israel, que há de ser que nos últimos dias, ou depois de tudo, eu derramarei do meu espírito. E eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem estava dizendo isso, irmãos, era o próprio Deus. O Deus que nós servimos, que é soberano. O Deus que nós servimos, que é onisciente. O Deus que nós servimos, que é onipotente. O Deus que nós servimos, que é transcendente, ou seja, Ele é maior do que tudo aquele que Ele criou. Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou o Robert, Deus criou as irmãs do círculo de oração, só que Ele é maior do que tudo isso. Eu não tenho a oportunidade, a força, a intelectualidade de poder, às vezes, coordenar as coisas como eu quero. Mas o Deus que nós servimos, pela sua soberania, Ele coordena todas as coisas. A transcendência de Deus, ela é tão grande, irmãos, que segundo a ciência, a Terra ela tem cerca de 93 bilhões de anos-luz, ou melhor, o cosmo tem. Se um homem fosse pensar em habitar em algum lugar muito distante, ele gastaria cerca de 93 bilhões de anos para poder chegar no último ponto do universo. Possivelmente nós não encontraríamos um homem lá, mas se nós sairmos daqui e formos lá na casa da irmã Natália, Deus está lá. Se nós formos lá no Japão, Deus está lá. Se nós formos lá nos Estados Unidos, Deus está lá. Se nós entrarmos num avião, igual esses dias alguns irmãos viajaram, Deus está lá. E se nós formos no ponto mais distante do mundo, Deus está lá, porque Ele é onipresente. Foi esse Deus que prometeu o avivamento. Alguém pode dizer assim, não, irmão, isso ficou para o passado. Não, avivamento é para nós que estamos aqui nesta noite. É para aquele que tem fôlego, é para aquele que tem desejo, é para aquele que almeja, é para aquele que crê. Porque se não crê, não vive em avivamento, irmãos. Se nós não acreditarmos, nós não viveremos no avivamento. Um pastor renomado do Brasil conta que foi um dia pregar em um trabalho missionário na região nordeste do país. E quando ele terminou de pregar, uma moça veio entrevistá-lo e ela virou o microfone para ele e falou assim, porque ele falou naquele dia sobre o poder do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre o derramamento do fogo do Espírito Santo. A primeira pergunta dela foi, pastor, o senhor acredita no que o senhor prega? Ele disse que na hora foi tomado por um sentimento e falou assim, meu Deus, e agora? Ele disse que olhou para ela e falou assim, ó, eu não somente acredito, mas eu vivo isso todos os dias da minha vida. E essa é a vontade de Deus para esta igreja, irmãos, neste tempo. Ainda que no tempo de frieza, de mornidão, mas ainda assim Deus tem avivamento para derramar no meio da sua igreja. Ontem eu estava assistindo um culto ali no Alagoas, e eu fiquei feliz com Jesus, e até compartilhei lá no grupo, irmãos, porque mais de 30 crianças, quando a tia Jô pregava, foram batizadas com o Espírito Santo. E alguém olha e diz assim, não, isso é emoção, como que alguém vai poder emocionar uma criança? A gente percebia, as crianças falavam em língua estranha, pulava, chorava, quanto menos se percebia, ela ia na cabeça da outra, impunha as mãos, e Jesus batizava o outro. E esse é o Espírito que opera no meio desta igreja, é um Espírito que tem poder para derramar em nossos corações. Só que, irmãos, quando eu li esse texto,
Deus falou algo comigo também que nós precisamos fazer uma reflexão. A promessa do Espírito, ou de Deus sobre o teu espírito, ela não é uma promessa pequena. A promessa que Deus fez sobre o Espírito, sobre a ação dele na igreja, ela é grandiosa. Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, perceba o texto está dizendo assim, eu derramarei água sobre os seus dentes. Ou seja, sobre um Deus tinha água, mas sobre a tua posteridade, ou seja, sobre os teus filhos, eu derramarei rios. Perceba que é sempre algo progressivo. E aquilo que nós temos, desde a nossa confissão de fé, que nós viemos à frente da igreja, levantamos a nossa mão, é uma promessa de Deus que também é ilimitada. Deus, irmãos, Ele não está aqui no meio da igreja nesta noite, em nenhum dos nossos cultos, com um conta-gota para poder derramar água sobre a vida de alguém. Ele tem rios abundantes para poder derramar sobre as nossas vidas. Ele tem grandes coisas para fazer em mim e em você. Esses dias nós tivemos um testemunho de um dos nossos irmãos que estava em casa, orando porque a filha pediu para orar. E Deus não tinha uma gotinha de poder para derramar. Deus derramou, foi muito poder. Encheu ele, batizou ele no Espírito Santo. E esse mesmo Deus continua no nosso meio. A promessa de Deus, ela é ilimitada. É para aqueles que creem em um genuíno avivamento. Não é com conta-gotas ou com um copo simplesmente. É abundante. Há abundante vida com o Espírito para aqueles que creem no que Deus promete. Irmãos, às vezes a gente percebe uma ação de que assim, a síndrome do Gideão, eu sou o menorzinho lá da casa da nação de Israel. E na verdade a gente sabia que aquilo era só as palavras que saíam dos lábios dele. Quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos entender que Ele nos conhece. E as promessas de Deus não é simplesmente, Deus não está preocupado de que família que nós somos, Deus não está preocupado com a minha cor, Deus não está preocupado com a minha raça, Ele está preocupado se o meu coração está quebrantado e sedento pela presença dEle. Assim como Ele pode capacitar um obreiro que é disponível a fazer a sua obra, Ele também pode capacitar uma criança que se dispõe a ser usado pelo Teu Espírito Santo. E Ele está aqui nesta noite dizendo, meu filho, foi eu que prometi avivamento para esta igreja. Foi eu que prometi avivamento para você. Foi eu que falei ao teu respeito. Me chamou a atenção o dia que o diácono Elias veio aqui contar da experiência que ele teve. Porque ele falou assim, irmão, eu vi os irmãos sendo renovados, eu falava assim, eu queria aquilo para mim. E esse deve ser o desejo da igreja, irmãos. Nós não podemos nos contentar simplesmente em contar as experiências dos outros. Nós precisamos contar as nossas experiências. Nós precisamos ter as nossas experiências com o Espírito Santo de Deus. Robert, mas eu já não sou mais aquele jovem que tinha aquela força para buscar, mas Deus te usa do jeito que você é, Deus te capacita do jeito que você é, e Deus, irmãos, quando faz algo na vida de alguém, Ele faz para poder mudar a história, para confundir os homens, para poder conturbar a mente daqueles que não entendem da sua grandeza. Então quem foi que prometeu o avivamento para a igreja? Foi? Deus. Foi Deus quem prometeu o avivamento. A segunda verdade a respeito do avivamento é que o avivamento é uma necessidade primária da igreja. Robert, como que é isso? Quando nós vamos olhar a ação do Espírito sobre a Bíblia Sagrada de modo geral, nós vemos algumas figuras, alguns elementos, algumas imagens que são símbolo do Espírito Santo na igreja.
Em uma outra opinião, ou uma outra oportunidade, nós já falamos sobre isso. O Espírito, ele é comparado na Bíblia com uma pomba. Lembra da ocasião, do dia do batismo de Jesus? Que o próprio Deus falou com ele e uma forma corpórea de uma pomba desceu sobre ele e ele então foi cheio do Espírito Santo. Mas também ele é comparado ao azeite, ou seja, aquele elemento que era indispensável dentro de uma casa judaica para poder alimentar as pessoas. Esse mesmo Espírito também é comparado como o vento, que traz refrescância, que traz serenidade. Mas em outros momentos, o Espírito de Deus também é comparado ao fogo, a sua bravura, a sua veemência, a sua capacidade de aquecer. Só que, nessa ocasião, falando da necessidade primária da igreja, irmãos, eu quero comparar ou usar aqui o Espírito como a forma da água. E o capítulo 44 de Isaías, versículo 3, diz assim, ó. Isaías 44, 3. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, e derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Em outra palavra, o que estava aqui dizendo ele? Eu vou derramar água sobre os sedentos. A água, irmãos, ela é um elemento indispensável na vida, e principalmente na vida humana. Nós não sobrevivemos sem água. As plantas, para sobreviverem, elas precisam de água. E quando a água alcança uma planta, os irmãos ontem estavam aqui ensaiando à noite. E quando a irmã Rosinei chegou aqui, ela me mandou uma foto daquela planta que está lá atrás. E ela estava murcha, irmãos, e eu pensei assim, vai morrer. Só que eu falei assim, Rosinei, joga água na planta. Hoje era 15 para as 8, 10 para as 8, eu cheguei aqui na igreja, e eu peguei a planta e arrastei ela para ali, enchi a garrafa de água, e joguei água, e olha lá como ela está. Robert, o que tem a ver isso conosco? A água, aqui na forma do Espírito, ela é indispensável à vida. A terra seca precisa de água para poder se encharcar. A semente, para poder germinar, ela precisa de água, porque se não houver umidade, a semente continua seca e ela então não se racha, não se trinca e não há germinação. A terra seca, ela é improdutiva. A terra seca, ela é estéril. A terra seca, não há brotos como essas plantas estão brotando. Na terra seca não há produção de frutos e não há produção de flores, como exemplo, nós estamos vivenciando nesse mês de setembro, no início da primavera. Robert, o que você quer dizer com isso? Assim como a água ela é indispensável à terra, e era o que estava acontecendo nos dias de Joel, o Espírito também ele é indispensável à igreja. Alguém que está aqui já pode ter vivenciado isso, de ir em um lugar, em uma organização religiosa, e participar de uma reunião, e estar ali e sair falando assim, isso aqui mais parece um clube do que uma adoração para Deus. Isso aqui mais parece uma reunião comum do que algo comum para Deus. Mas da mesma forma, alguém pode ter dito assim, eu fui almoçar na casa do irmão fulano de tal, e quando nós paramos antes do almoço, ele falou assim, vamos fazer a leitura de um texto sagrado e cantar um hino da harpa. Aquela reunião que era comum, terminou em lágrimas, em choro, em renovo, em língua estranha, em profecia e manifestação da graça de Deus. Robert, por quê? Porque o Espírito estava naquele ambiente, e quando o Espírito está em um ambiente, ele é escuro, mas quando o Espírito chega, ele traz claridade. Lembra da mulher, irmãos, de Lucas 15, que tinha quantas dracmas? 10 dracmas. E ela perdeu as dracmas. E o que ela fez diante daquela ocasião? Ela trouxe luz. Assim também é a nossa vida. E nós precisamos entender que, diante dessa situação, o Espírito Santo também quer habitar em nossas vidas. Robert, para quê? Porque quando nós viemos para Cristo, nós estávamos estéreis, nós estávamos secos, nós estávamos cheios de trinca, cheios de rachadura, cheios de deficiência. Alguém olhava para nós e dizia assim, mas isso não vai virar nada, isso é um perdido. Aí você aceitou Jesus,
levantou sua mão como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo te convenceu dos seus erros, dos seus pecados, aí você saiu no comércio, chegou no mercado, alguém olhou no seu rosto e falou assim, o que aconteceu com você que você está diferente? Aí um parente seu chegou e falou assim, o que está acontecendo com você que parece que a sua vida tem algo diferente acontecendo? Aí você olhou para ele e falou assim, é porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar na minha vida. Eu sou uma nova criatura, eu sou transformado pelo Espírito Santo do Senhor. Antes eu era trincado, antes eu era rachado, antes eu era improdutivo, antes as pessoas diziam que eu não ia dar nada. Hoje as pessoas dizem, você é uma bênção, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Eu vejo algo diferente na sua vida. A água do Espírito Santo está aqui no nosso meio nesta noite, irmãos, e Ele quer inundar a nossa vida com a sua presença, assim como um dia Jesus chegou diante daquela moça que estava diante daquele tanque, e Ele olhou para ela, ela pediu-lhe água, ela falou, você não sabe que os samaritanos não podem se comunicar com os judeus? Ele falou para ela assim, moça, se você soubesse quem eu sou, tu me pedirias água, e do teu interior fluiriam rios de água viva, porque quando a água do Espírito está na vida de um crente, irmão, ele abre a boca e pessoas são transformadas por causa da sua palavra. Ele abre a boca, alguém está triste e é transformada aquela tristeza em alegria, porque a água do Espírito ainda opera em nosso meio. Quer ver o que está escrito em Joel capítulo 1 e versículo 10? O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Pode continuar. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria secou entre os filhos dos homens. Irmãos, olha o que estava acontecendo. A terra estava seca. Eles estavam dizendo assim, o trigo não produz mais. Não havendo trigo, faltava pão na casa dos judeus. A oliveira não consegue mais produzir. Não conseguindo a oliveira produzir, não existiria também azeite na casa. O azeite era utilizado para poder sovar o pão, o azeite era utilizado para poder curar as feridas, o azeite era utilizado para ser colocado nas lamparinas e trazer iluminação da casa. Joel olhou para aquilo e falou assim, os vinhateiros estão envergonhados. Os vinhateiros estão lamentando, os lavradores estão com vergonha, e eles gemem sobre o trigo e sobre a cevada. Robert, qual trigo e qual cevada? O que tinha sido lançado no chão. Eles estavam chorando sobre aqueles alimentos que não tinham produtividade, porque a colheita do campo pereceu. Eles olhavam e falavam assim, as sementes continuam do mesmo jeito. Nada mudou nessa situação, só que lá na frente nós vamos perceber Deus se levantando e usando Joel e dizendo, eu vou trazer vida outra vez aonde não há vida. Irmãos, eu sinto Jesus falando conosco nesta noite, e falando conosco e dizendo assim, talvez você lançou a semente em uma terra improdutiva, talvez você lançou a semente em uma terra seca, mas continua perseverando, porque não depois de muito tempo, eu enviarei água sobre aquele lugar, eu enviarei o meu Espírito sobre aquela situação, e há de ser que aquela semente, ela produzirá frutos. Oramante, orabadagassuri minácia. Fiel foi quem prometeu, irmãos. O Espírito, ele é um elemento indispensável. Nós não podemos substituir a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos substituir a pessoa do Espírito Santo nas nossas reuniões. Nós não podemos substituir a pessoa do Espírito Santo nos púlpitos das nossas igrejas. Alguém falou isso esses dias. Falou assim, irmão, o que está acontecendo com a igreja de vocês? Falei, por quê, irmão? Ele falou assim,
todo lugar que a gente anda aqui na região, eles falam da igreja de vocês. E sempre que a gente ouve, alguém diz assim, lá naquela igreja tem palavra. Robert, isso, irmãos, não estamos aqui falando em momento nenhum de nenhum tipo de soberba, não. É porque o Espírito de Deus é o dono desta casa, Ele é o dono deste lugar, e é Ele que opera em nossas vidas. É Ele quem dá a direção, é Ele quem governa, é Ele quem abre os caminhos, é Ele quem endireita os caminhos tortuosos. A água também, irmãos, ela é um símbolo, aqui na próxima para a gente continuar, de purificação. Existia entre os judeus o hábito de lavar-se, de lavar os pés, de lavar as mãos. O Espírito foi dado para a purificação da igreja. Convencimento de pecados, ele é o agente direto do arrependimento. Às vezes a gente fala alguma coisa, fica nervoso, fica bravo, mas não é possível, eu já cansei de falar isso, não adianta. O único que convence o homem do erro, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. É por isso que a nossa força, como eu disse, a nossa intelectualidade, a nossa capacidade de coordenar essas coisas, ela não consegue alcançar a vida de ninguém. Quer um exemplo claro disso? Os irmãos conhecem alguém viciado em drogas? A mãe pegou, o pai pegou, levou para uma clínica de recuperação, foi medicado, tentaram tirar toda aquela nicotina, todo aquele acúmulo que existia de resíduos tóxicos. Só que sabe o que acontece? Alguém prega 1, 2, 3, 4, 5, fica 9 meses numa clínica. Aí quando alguém vai buscar esse tipo de pessoa, ele diz assim, só que tem uma coisa. Ele ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele ainda não teve uma purificação verdadeira pelo Espírito Santo. Então, a força humana, as medicações ali utilizadas não são o bastante. Mas, irmãos, nós já conhecemos história de alguém que subiu nos púlpitos e falou assim, ó, antes eu era um perdido, era um viciado, era um drogado, mas a minha mãe foi para os pés do Senhor, ela clamou a presença de Jesus, e eu fui liberto das drogas, e hoje eu sou um instrumento nas mãos do Senhor. Robert, o que é isso? É a obra da lavagem, da purificação do Espírito Santo. O sacerdote, quando ia oferecer culto ao Senhor, irmãos, tinha uma pia, um lavatório, e sem se lavar, sem se purificar, ele não oferecia adoração ao Senhor. Existia do lado de fora, no lugar comum, um altar ali onde era sacrifício de animais. Mas lá do lado de dentro existia o altar do incenso. Antes de poder sair de um ambiente para o outro, ele se lavava para poder passar por aquela purificação. E essa também é a obra que o Espírito Santo precisa fazer nas nossas vidas. Precisa fazer na nossa juventude, precisa fazer nos obreiros, nas crianças, nos adolescentes. Robert, por quê? Porque se nós formos lavados e purificados pelo Espírito, ninguém pode conter uma igreja cheia do Espírito Santo. É no Espírito que o homem encontra sua libertação, sua carta de alforria. A princesa Isabel estava pensando que estava fazendo muito. O Espírito Santo já havia libertado muitas pessoas antes. Só através de uma obra de avivamento do Espírito alguém pode dizer, alguém pode gritar em alta voz e dizer, eu sou livre. Lembra, irmão, como era antes? Você dizia assim, eu posso fazer o que eu quero. Aí o maço de cigarro te dominava. Eu posso fazer o que eu quero. A dose de 51 te dominava. Aí você veio para a igreja, aceitou Jesus, veio cantar no círculo de oração. Aí alguém fala assim, vem para essa festa. Você fala, não, lá eu não posso ir, porque hoje quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Você está sentado numa roda com a família, porque os familiares têm disso, né? De vez em quando o cão usa eles. Aí ele fala, eu quero te oferecer uma dose.
Aí você fala assim, não, eu já sou liberto dessas coisas, eu já sou livre dessas coisas, eu já sou lavado pela água do Espírito, eu já fui transformado pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, e o Espírito Santo, ele transforma de verdade, viu? Ele transforma por completo. Versículo de número 12 ao 14 de Joel 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Olha aqui. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Amém. O que estava dizendo aqui Joel? Joel estava dizendo assim, eu quero dizer algo para vocês. O Espírito Santo pode lavar vocês. A água do Espírito pode fazer vocês se converterem, vocês se arrependerem das suas más obras. Por isso eu quero dizer para vocês, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O pastor sempre fala isso aqui nos cultos de ensino. Deus não quer parte nossa, Deus quer toda a nossa vida. E ele diz assim, ó, e convertei-vos a mim com jejuns, com choro. Ele diz assim, com pranto. O que é prantear, irmão? Prantear, chorar em alta voz. E hoje em dia parece que nós estamos desacostumando disso. Jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Conta para mim não. Qual foi a última vez? A gente tem dificuldade dessas coisas hoje. Chorar. Antigamente era difícil a gente ir numa Assembleia de Deus e não ver alguém com isso aqui, ó. Os irmãos já iam preparados, irmã Ritinha. E hoje o povo posta até na internet, né? Põe foto assim, aquela selfie. Hoje eu vou quebrar tudo. Antigamente as irmãs do circo de oração, os irmãos vinham quietinho, punha dentro da Bíblia. E aquilo que era dizer assim, hoje eu vou quebrar tudo. Estava difícil, mas ele vinha para a presença de Jesus e rasgava o coração, e aquelas lágrimas se tornavam em resposta, porque Deus ouvia a oração da igreja. Estava sangrento, estava um momento de adversidade, mas ele pranteava na presença do Senhor. Eu me lembro de criança, irmãos, e nas reuniões de oração da minha igreja, e terem 5, 6 irmãs na igreja, e se a gente atrasasse um pouquinho, quando a gente estava muitos metros antes, a gente ia chegando na igreja, a gente já ouvia o pranto de uma irmãzinha daquela, clamando a presença do Senhor. Nós precisamos pedir o Espírito de Deus que faça isso em nossas vidas e falar, Espírito Santo, entra na nossa vida, me dá choro, me dá lágrima, me dá força para orar, me dá força para interceder, me dá força para buscar a Tua presença outra vez. E em casa, irmãos, eu me lembro que eu era adolescente, eu era doidinho para pregar. E eu ficava em casa, eu lia o texto, lia. A hora que eu acabava de ler, eu não entendi nada, eu dobrava já o joelho na beirada da cama, já ficava com a mão em cima da Bíblia, naquela expectativa de que algo acontecesse. Que Jesus venha nos guardar e nos dar força, e colocar em nós esse coração outra vez, esse coração de nós querermos mais de Deus, mais da presença do Senhor, mais da oração, mais do clamor, mais da súplica, mais das petições, porque o avivamento é uma necessidade primária para a igreja, como a água é. Amém? A terceira verdade a respeito do avivamento é que a igreja é quem deve buscar avivamento, irmãos. Joel vai nos ensinar, olha aqui, capítulo 1, versículo 19 e 20, depois o capítulo 2, versículo 1. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Tocai a buzina em Sião,
e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Olha o que está acontecendo. Joel está dizendo assim, ó, vocês devem buscar a presença do Senhor. E ele vai dizer o porquê, ele diz assim, vocês devem buscar a presença do Senhor. Ele diz assim, Senhor, a Ti eu clamo, porque foi consumido os pastos do deserto. Fala, Robert, mas no pasto tem deserto? Sim, irmãos. Nós não estamos falando de Minas Gerais. Nós estamos falando aqui de uma região semiárida. Lembra quando Davi está escrevendo o Salmo, dizendo, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos? Davi está naquela ocasião com o seu rebanho, na expectativa de que quando ele andasse por algum tempo, as ovelhas encontrassem uma moitinha, uma pastagem, algo verdejante. Só que o que estava acontecendo aqui nos dias de Joel é que eles olhavam para o redor da nação de Israel e tudo havia se secado. A esperança deles havia fugido, a esperança deles havia ido embora. Ele diz assim, a chama, eu acho que estava igual esses dias aqui em Cássia, lá em Passo ontem foi 41 graus, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Toda hora que a gente chegava perto da geladeira, a gente pegava o vidro d'água e falava, ô Jesus, tem misericórdia, manda chuva. Os dias de Joel estavam secos, estavam áridos. Eles olhavam para o lado de fora, eu fico pensando, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? E não tinha casa, irmãos, construção de alvenaria, como nós temos agora, não. Era um convívio em uma região árida. Os povos anteriores habitavam em tendas, eu fico pensando, o calor da pele dos animais. E Abraão há 25 anos esperando Deus mandar uma promessa. Só que a Bíblia diz que aquele homem não desanimou, ele não desistiu e foi chamado de o pai da fé. Deus está falando com essa igreja e dizendo, não desanime no meio da adversidade. A terra pode estar seca hoje, mas amanhã o Senhor enviará água sobre a terra. Oramante, oramadaga subia. O Espírito de Deus está falando ao teu coração e te dizendo, eu vou enviar água a essa terra seca, eu vou enviar água a esse chão árido. Os animais estão sofrendo, os rios se secaram, o fogo consumiu toda a pastagem que existia no deserto. Aí Joel diz assim, tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz. Robert, o que tem a ver isso conosco? A igreja tem que buscar avivamento nos tempos de adversidade, tocar a buzina, fala da conclamação do povo em oferecer adoração ao Deus. É triste falar isso aqui, irmãos, mas eu vou dizer. Tem gente que a gente só vê ele na igreja quando ele está passando na prova. Você fala assim, o que aconteceu? O irmão apareceu na igreja hoje. Logo depois do culto ele vem correndo aqui e fala, pastor, pelo amor de Deus, ora para minha casa. A coisa lá em casa está feia hoje, pastor. Tá bom, né, irmãos? Tem semana que a gente vê a coisa feia todos os dias. Só que independente da circunstância, tocar a buzina aqui era um instrumento que existia em Israel chamado shofar, que era um instrumento de adoração. Robert, o que quer dizer isso? A terra está seca lá de fora, mas a adoração da igreja continua de pé, as mãos continuam levantadas, os olhos estão molhados pelas lágrimas, o clamor continua o mesmo, porque nós sabemos em quem nós temos confiado. Há um Espírito que guia esta igreja, e clamar em alta voz no dia, no monte da santidade, perturbem-se todos os moradores da terra. Como que é esse negócio aí? É os moradores da terra, irmãos, serem perturbados, confundidos. Eu conheci uma irmã, a irmã Hilda. Ela ficou viúva com 27 anos, com 7 filhos para criar. Quando eu estava na minha adolescência, um filho dela morreu de AIDS e tuberculose. Ainda na minha adolescência, nós estávamos um dia na igreja e chegou uma notícia.
O Rogério foi esfaqueado e tomou uma facada aqui na virilha, a femoral dele foi cortada e ele morreu na mesma hora. Ele morava em Ipatinga. E eu olhava para a irmã Hilda assim, Rosemilda esses dias esteve comigo lá na casa dela. Agora esses dias nós fomos na casa dela, ela não sabe o que está acontecendo, do nada ela apaga e desmaia. Mas eu estive lá na casa dela conversando com ela, ela falou assim: irmãos, as provações são muitas, mas eu sei que o meu Deus está no meu lado, no meio das provações. Eu me lembro na semana que o Rogério morreu, esfaqueado, ela falou assim: Deus deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Robert, o que é isso? É as pessoas olharem e dizerem assim: como que essa pessoa está de pé? É porque nós servimos um Deus poderoso. Deus te trouxe aqui para te dizer, irmã, Deus te trouxe aqui para te dizer, obreiro, você está de pé porque eu sou contigo, a tua casa está de pé porque eu sou com você, a tua família permanece de pé porque eu sou sobre a tua vida. O Espírito que vivifica essa igreja está aqui nessa noite para fortalecer o teu coração e para te dizer: eu estou contigo. A sede é triste, irmãos. Ter sede é estar em um lugar inóspito de água, é ausência de água, seco. A sede, ela é destruidora. O livro do Gênesis vai nos contar uma história, nos relatar uma história de Agar egípcia, que foi despedida da casa de Abrão, com um odre de água. No meio da caminhada, presbítero cristiano, a água do odre terminou. A Bíblia diz assim que Agar olhava para o filho e dizia assim: vai morrer de sede. E é muito triste isso. Só que quando Agar estava pensando que tudo estava terminado, o anjo do Senhor se apresentou para ela e falou assim: ó, não temas, porque a oração do menino foi ouvida. Quando Agar abriu o olho outra vez, tinha uma poça de água esperando e providência de Deus para aquela mulher. Eu quero dizer para essa igreja nesta noite: se nós buscarmos um genuíno avivamento, irmãos, quando nós piscarmos, já tem providência de Deus nos esperando logo ali, já tem batismo do Espírito Santo esperando do lado de cá, já tem poder e unção e derramamento da glória deste outro lado. A sede tortura o homem. Só que, irmãos, o triste hoje é ver que a nossa geração, ela parece estar enfadada de Deus. O evangelho que é oferecido em muitos lugares por aí é o da cura, da porta aberta, do carro, da casa, de tudo de menos Deus. E nós não podemos nos conformar com isso. Isso quando alguém não assiste na televisão e olha na cara do pastor e fala assim: mas por que Jesus não cura aqui? Quem falou que Jesus não cura aqui, irmãos? Por que lá na igreja? Não, irmãos, Jesus cura aqui. Nós temos testemunhos de irmã que não podia ter filho, hoje a criança está aí dentro da igreja andando para todo lado. Nós temos testemunho de alguém que era estéril, não podia ter um, hoje tem 2. Nós temos testemunho de alguém que estava desenganado pelos médicos, e isso recente, e hoje está ali sentada no círculo de oração. Robert, por quê? Porque o Espírito ainda opera no meio dessa casa. Pode que nós mudamos, mas o Espírito ainda é o mesmo. Vamos para a quarta verdade, aqui eu encerro. Um verdadeiro avivamento traz consigo resultados. E os resultados produzidos por um avivamento são insuperáveis. Leia para a gente, Zezinho, Joel 1, 11 e 12. Versículo 32, né? Oi? O versículo... Joel 1, 11 e 12. Glória a Deus. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira, e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Olha aqui.
já não tinha mais alegria, já não tinha mais esperança. Só que olha aquele que diz aqui, capítulo 2, versículo 19, e o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que eu vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e sereis fartos, e vos não entregarei mais à vergonha ou ao opróbrio das nações. E aquele que é do norte farei partir para longe, e vós lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Deus estava dizendo assim, ó, eu vou mudar a circunstância. Aonde não tem mais produtividade, eu vou fazer que produza outra vez. Aonde não há mais colheita, eu vou fazer colher outra vez. Aonde não tem mais resposta, eu enviarei resposta outra vez. Só que no outro texto que nós lemos, Isaías 44, e versículo 5, diz assim, e brotarão entre a erva, como salgueiro junto aos ribeiros de água. Robert, o que é isso? Estava dizendo assim, o resultado do avivamento, o primeiro é crescimento. Aonde não tinha mais crescimento e vida, Deus ordenou vida outra vez. Aonde não crescia mais, Deus ordenou crescimento. Nós não podemos permitir que a vida cristã se torne desidratada, porque as plantas lá estavam desidratadas. A planta lá, irmãos, estava desidratada. A vida cristã deve ser frondosa, produtiva, deve ser florida e ter brotos. A segunda verdade a respeito dos resultados produzidos por um avivamento. O testemunho verbal, versículo de número 5 diz, e este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão, eu sou do Senhor. Glória. Em outras palavras, precisa existir o testemunho verbal da ação do Espírito. Robert, como que é isso? É mais ou menos assim, irmãos. Nós vamos pregar, nós vamos clamar pelo avivamento, nós vamos orar, nós vamos interceder. E quem vai operar vai ser o Espírito. E como que nós vamos vivenciar isso ou vamos ver isso? Nós vamos andar pelas ruas dessa cidade, lá dentro da tua casa, e alguém dizia assim, eu não acredito em Deus. Eles vão olhar e vão dizer assim para você, o seu Deus também é o meu Deus agora. Sabe lá naquele emprego que alguém olhava para você e dizia assim, ó, eu nunca vou ser crente. Quando nós menos esperarmos, alguém vai dizer assim, eu quero ir lá na tua igreja participar de um culto lá. Irmãos, eu creio nisso. Eu creio que Deus pode fazer isso neste tempo. Eu creio que Deus pode avivar a tua casa, a tua família. Que Deus pode assoprar naquele lugar, retirar as cinzas que existem ali e trazer avivamento àquele ambiente. Eu estou encerrando e vou devolver o microfone ao pastor. Mas o capítulo de número 1 e o versículo de número 6 de 2 Timóteo diz assim, por este motivo eu me lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Outra tradução vai dizer assim, por esta razão torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você diante da imposição das minhas mãos. Robert, o que Paulo estava dizendo? A expressão ali, a terminologia utilizada por Paulo a escrever aquele texto Timóteo, é assoprar com foles. Robert, o que é assoprar com foles? Quem assistiu o desenho do Pica-Pau vai lembrar do Pica-Pau com um instrumento assim, assoprando a fogueira para ela reacender. Aquilo era o foles, irmãos. E por que você está dizendo isso? Porque Paulo estava dizendo assim para Timóteo, Timóteo, meu filho, eu torno a lembrar você que você precisa despertar, ou seja, você precisa soprar com foles a chama que existe dentro de você. Irmãos, escuta isso que eu estou dizendo aqui e aqui eu encerro. Não é um novo avivamento, é o avivamento. Deus não vai se utilizar e trazer outro fogo para a igreja. É essa brasinha que ainda existe dentro do teu coração, que Ele quer assoprar nessa noite e quer salpicar-nos do fogo e da presença do Espírito Santo. Coloque-se de pé, por favor.
Pai, eu preguei a tua palavra nesta noite, meu Deus.